Graça e paz, adoradores. Meu nome é Eni do Carmo. Sejam muito bem-vindos ao primeiro vídeo do meu canal. Bom, nós estamos vivendo um período muito difícil, não é mesmo? Dias de incertezas, dias onde nós não sabemos do amanhã. Porém, eu tenho observado e creio na importância da palavra de Deus para os nossos dias. Por isso eu gostaria de, nesse vídeo, estar fazendo com você uma reflexão. Juntos, vamos pensar um pouquinho naquilo que Deus tem para o nosso coração. Quero convidar você a meditar numa passagem bíblica que eu vou estar lendo aqui com você. Preste atenção. Diz assim: Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Redifim. Com isso ordenou Moisés a Josué: Escolhe-nos homens e sai, e peleja contra Amaleque. Amanhã estarei no cimo do outeiro, e o bordão de Deus estará na minha mão. Fez Josué como Moisés lhe dissera, e pelejou contra Amaleque. Moisés, porém, Arão e Hur subiram ao cimo do outeiro. Quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Quando, porém, se abaixava a mão, prevalecia Amaleque. Ora, as mãos de Moisés eram pesadas. Por isso tomaram uma pedra e puseram por baixo dele. E ele nela se assentou. Arão e Hur sustentavam-lhe as mãos, um de um lado e o outro do outro. Assim lhe ficaram as mãos firmes até o pôr do sol. E Josué desbaratou a Amaleque e a seu povo a fio de espada. Essa passagem que eu acabei de ler com vocês, ela está registrada ali no livro de Êxodo, capítulo 17, a partir do versículo 8. Ela conta a história de um homem muito especial, um homem chamado Moisés, um líder que foi escolhido pelo próprio Deus. E Moisés, ele tinha sobre a sua responsabilidade muitos liderados, tinham pessoas que precisavam dele. E naquele momento ele se colocou ali à disposição de Deus. Ele colocou e conseguiu entender aquilo que Deus tinha para a vida dele. Houve uma época em que Israel estava em guerra com Amaleque, que era da cidade de Refidim. E Moisés, que era o líder, ele pediu que Josué reunisse alguns homens para que fossem com ele à guerra. E Josué assim fez, ele separou alguns homens e eles foram à guerra. Moisés então falou com Josué e com aqueles homens que ele estaria lá. E ele foi junto com Hur e Arão, eles subiram até o cimo do monte. Porém, ele disse também que ele levaria a vara de Deus. A vara de Deus era um dos utensílios que estavam na Arca da Aliança. A Arca da Aliança, que é uma outra história que nós vamos falar no outro dia, a Arca da Aliança representava a presença de Deus no meio do povo de Israel. Dentro dessa arca existia a vara de Arão, as tábuas da lei, os 10 mandamentos, e o maná, que representava ali o alimento, o cuidado de Deus com o povo de Israel. Mas eu quero falar a respeito dessa vara. Essa vara, ela simboliza a autoridade. Quando Moisés, houve uma ocasião em que Moisés foi questionado a respeito da sua autoridade, ele e Arão, que era o sacerdote, junto com seus filhos. Quando isso aconteceu, Deus mandou que ele pegasse e colocasse ali diante das tendas, né, de cada família. E o que aconteceu? Deus falou também para Moisés que fizesse isso, e a vara que florescesse era aquilo que Deus estaria confirmando como autoridade, como aquele que realmente foi chamado para o que Deus havia designado. Né? Foi uma forma de Deus dar ali uma confirmação do chamado de Moisés e de Arão. Porém, nessa batalha, nessa guerra, ele levou essa vara, a vara de Deus, que simbolizava a autoridade de Deus sobre a vida de Moisés. Então, e aí o que eu queria falar com vocês? Quando ele chegou ali naquela guerra, que eles foram por cima do monte, né, esses 3 homens ficaram ali, o povo estava ali no vale guerreando, e o que aconteceu? Quando Moisés suspendia a sua vara, quando ele levantava a sua mão segurando aquela vara, que era a presença de Deus, o povo de Israel prevalecia. Porém, Moisés se cansava, a mão dele abaixava, o que acontecia? Amaleque prevalecia, ou seja, o inimigo começava a vencer a batalha. Mas Deus é tão poderoso, Deus é tão amoroso, tão cuidadoso conosco. O que ele fez? Ele colocou ali ao lado de Moisés, aquele líder, 2 homens. Ele colocou ali Hur e Arão. E quando a sua mão ficava pesada, o que acontecia? Para que não houvesse
perda, para que eles não perdessem aquela batalha, aqueles homens ficaram durante todo o tempo segurando ali a mão de Moisés, para que a sua mão não descesse e para que o povo de Israel pudesse vencer aquela batalha. E isso aconteceu. Com isso, o povo de Israel teve a sua vitória, conseguiu desbaratar aquele exército, né? E mais uma vez o povo de Israel foi vencedor. Eu quero trazer uma palavra para você, você que está aí nesses dias, né, à frente dessa batalha contra o coronavírus, contra as dificuldades do dia a dia. São as dificuldades da economia, as dificuldades, tantas outras que nós estamos passando nesse momento. Você, profissional da área de saúde, você que é responsável pela limpeza, para manter os nossos bairros limpos, as ruas do nosso bairro, coleta o nosso lixo. Você que está nos bastidores, muitas das vezes nós não vemos, mas está trabalhando aí, né, nos lugares essenciais. Para você do corpo de bombeiro, que continua trabalhando, de uma forma ou de outra, está se deixando usar, continua trabalhando. E quem sabe você está num momento de fraqueza. Talvez você olhe para a situação e os seus braços estejam cansados, assim como estiveram os braços de Moisés. E existiam algumas coisas que Moisés fez que foram um diferencial para que ele conseguisse vencer aquela batalha. A primeira característica que Moisés tinha é que ele não deixou a presença de Deus. Ele levou consigo o Senhor a qual ele servia. Nós falamos aqui nessa passagem que nós acabamos de ler que ele avisou que ele levaria a vara de Deus, ou seja, aquilo que simbolizava a presença de Deus. Ele tinha o Deus que ele servia junto com ele. Esse é o primeiro destaque que eu faço nessa guerra, nessa dificuldade que Moisés passou. A segunda característica de Moisés em relação a essa ocasião é que Moisés não largou o seu chamado. Moisés, ele sabia que Deus o havia escolhido para aquele momento. E Moisés não largou, não abandonou, mesmo diante daquelas dificuldades, mesmo diante de uma guerra, ele não abandonou o seu chamado. A terceira característica de Moisés era a sua confiança no Deus a qual ele servia. Em momento algum, ele deixou de confiar em Deus. E essas características foram o diferencial para que Moisés conseguisse a sua vitória. E eu quero falar para você também, como eu já disse, né, você que está na linha de frente, nesses momentos tão difíceis, a refletir, a trazer para você também essas características, fazer com que isso possa viver na sua vida. A primeira delas é que você traga Deus para a sua existência, que você possa pensar que você e eu, nós precisamos de Cristo, nós precisamos de Deus estar do nosso lado, que Ele é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. O Salmo 46 diz que o Senhor é o socorro bem presente na hora da angústia. E eu quero te convidar a pensar nisso. Você que está aí, como eu já disse, num momento de achando suas mãos cansadas, num momento de incerteza, você profissional da área de saúde, você que está aí na linha de frente, pensa nisso. Tenha também uma outra característica, a confiança que Moisés tinha em Deus. Confie, que mesmo que você não esteja vendo, talvez Moisés não visse nitidamente a presença de Deus ali, mas ele sabia o Deus que ele servia, que estava ao lado dele. Quem sabe você está vivendo momentos que parece que Deus te abandonou, mas Ele está ao seu lado. Tenha essa confiança. E quando isso acontecer, você pode ter certeza. Deus vai enviar o socorro, o auxílio. E às vezes o auxílio, como foi com Moisés, não é um auxílio divino. Esse Ele está todo o tempo nos dando, mas o auxílio humano. Assim como Deus levantou pessoas para ajudar Moisés ali naquele momento de dificuldade, quando a sua mão estava pesada, Deus enviou ali Ur e Arão. Deus também vai levantar pessoas para te ajudar. Deus já tem levantado também intercessores. Talvez você até nem saiba disso, mas existem pessoas no mundo inteiro que estão orando por você. Talvez nunca, como eu, não sei quem é que vai estar assistindo esse vídeo, talvez eu não te conheça, mas nós estamos numa campanha de oração, nós estamos orando, intercedendo por você. Você não está sozinho. Nós fazemos parte daquele que estão segurando as mãos, as suas mãos, quando você se levanta para trabalhar, para trazer o seu sustento. Você tem um chamado. Moisés não abandonou o seu chamado. Você também não pode abandonar o seu chamado. Se você está na linha de frente, é porque Deus te escolheu para isso. Pense nisso. Pense, eu sei que parece incompreensível, mas mas Deus te colocou ali para você ser um instrumento, para você me abençoar, para você abençoar outras vidas. Pense no privilégio que isso tem. E mais,
pode ter certeza, a vitória você vai alcançar, assim como Moisés alcançou a sua vitória ali, porque ele confiou, porque ele não deixou o seu chamado, porque ele levou a presença de Deus. Traga para si essas características e o Senhor vai te honrar. Creia nisso. Bom, eu quero agradecer a você que assistiu esse vídeo até aqui. Muito obrigada, espero que você tenha gostado. Espero que Deus possa ter falado ao seu coração. Peço para que você se inscreva no meu canal e também compartilhe, né, com aqueles teus amigos, aquela pessoa, quem sabe, que você conhece, que está também na linha de frente, está precisando de uma palavra amiga, né, de um ânimo espiritual, que o Senhor Deus possa te usar para isso, que você possa usar esse vídeo como uma mensagem. Se isso falou ao teu coração, que ela possa falar também ao coração daqueles onde eu não posso ir, mas que esse vídeo possa entrar na casa de um outro amigo seu, de uma pessoa que você conheça, que precise dela. Meu muito obrigada. Quero desejar a você a paz de Deus que excede a todo e qualquer entendimento humano, que essa paz possa estar entrando na sua casa, na sua vida, na sua família, em nome de Jesus.